Olá, como vai? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Conversando com Axé, comigo, o Babalorixá Ricardo de Lalô. Quero agradecer aí mais uma vez a você que está acompanhando o meu canal, né, dando seus likes, compartilhando com seus amigos, né? Muito obrigado aí por me ajudar a fazer o canal crescer, tá bom? Bem, dando continuidade aí ao vídeo anterior, eu quero estar falando sobre as vestimentas no candomblé, né? Quais vestimentas um iaô, né, deve usar, seja o iaô, né, feminino, de Iabá, seja o iaô masculino, né, e os ogãs e equetes. E aí, consequentemente, né, os ebomes da casa, os cargos da casa, né? O traje de um babalorixá, de malorixá, apesar de ser muito típico, né, usarmos essas roupas de origem africana, não se torna uma obrigatoriedade, tá, gente? Não é obrigatório você usar. O que nós usamos sempre é o homem, o equeté, né, o filá, o equeté, e a mulher, o ojá, né? Por quê? Devemos sempre estar cobrindo a cabeça, né? Aí vai desde o abiã, né? Está usando, né, no caso de homem, o equeté, o filá, e que é a mesma coisa, né? E no caso da mulher, o pano de cabeça, né? Que é para proteger o nosso ori, né? Para que o nosso ori não fique muito quente, porque não é proteger de energias negativas. Você está dentro de uma casa de candomblé, você já está protegido. Porém, a casa de candomblé tem muitas energias, e aí o ori da gente acaba ficando muito quente, né? E isso altera o nosso estado psíquico. Então, para que o nosso ori não fique quente, para que a gente não fique muito quente, nós cobrimos a cabeça, tá? Por isso que cobrimos a cabeça, para manter aí, de preferência, com um pano branco, né? Um equeté, um pano de cabeça branco, para que mantenha a nossa cabeça calma, ok, gente? Então, é assim, no caso das abiãs, né, mulher, a roupinha é sempre branca, pano de cabeça branco, um paninho da costa branco, né? Uma roupinha simples, não precisa ser uma saia rodada. A abiã não usa saia rodada, a abiã usa uma saia normal até a canela, né? Feita pelo axé ou por uma costureira indicada pela sua casa de axé, pois é uma saia simples, sem caimento, sem ser uma saia rodada, enquanto a abiã, ok? No caso do homem, uma calça de ração e uma camiseta, tá? E aí, compra um filá, né? Um equeté desse, branco simples, apenas para cobrir a cabeça. Entrou dentro da casa de candomblé, toma-se seu banho de folha, veste-se sua roupa branca. Quando se é iaô, aí sim, já se faz uma saia rodada, né? O camisu, a saia rodada. No caso do homem, continua com uma calça de ração, mas aí ele faz uma batinha, né? Uma batinha para ele e tal, ou camiseta, sempre usando o filá. Homem, em casas de candomblé tradicionais da Bahia, né, e das quais eu pertenço, e mesmo lá na Nigéria, no culto aos orixás, aos ancestrais, a Ifá, homem nunca usa pano de cabeça. O pano de cabeça é um adorno exclusivo das mulheres. Só mulher pode usar pano de cabeça, ok? Isso é uma regra geral dos orixás. Existem casas que abrem as suas exceções, pois o babalorixá usa o pano de cabeça, mas aí é um conceito pessoal dele. Em regra geral, todo homem que cultua o orixá, ele usa um equeté ou um filá. A mulher também usa sempre pano de cabeça. Mulher não pode colocar filá e equeté na cabeça. Mulher sempre usa um pano de cabeça ou um ojá, quando já é ebome, tá bom? A iaô, enquanto iaô, usa uma roupa simples, né? Pano simples, né? Apenas com babadinho durante os seus 7 anos. Usa os fios de, né? Usa os fios que lhe é dado pela casa, o mijologum e o mocã, né? O mocã é de uso obrigatório junto com o mijologum, tá? O mijologum é para identificar que ela é uma iaô ou ele é um iaô, e de qual orixá que ele é um iaô, e o mocã é para proteção, tá, gente? O mocã, ele é usado para a proteção do iaô,
porque como eu já expliquei em outros vídeos, enquanto Iaô somos muito frágeis ao ataque dos ajoguns, né? Somos muito suscetíveis. Por isso que Iaô sai muito da casa do seu pai de santo, da sua mãe de santo, porque fica com a cabeça quente, porque os ajoguns atacam mesmo. Apesar de já ter nascido, já ter um orixá, mas ainda não está fortalecido, ainda é frágil. Então o uso do Mijologum contra Egum é recomendável sempre, tá? Entrou na casa de candomblé, toma um banho de folha, já coloca o seu mocã. De vez em quando, né, lava-se o mocã e o Mijologum com a folha, com o banho de folha, né, para dar uma limpada ali na energia, e sempre tá usando isto, ok? Quando se torna ebome, aí sim a mulher já pode estar fazendo uma saia usando um tecido mais sofisticado, né? No caso seria um brocado, um rechelier, né? Um bordado. Por quê? É só realmente uma questão de hierarquia, tá, gente? Não é uma questão de que o ebome tem o direito de humilhar o Iaô, porque o ebome já foi uma Iaô, né? Então, se ela não gostou de ser humilhada, se o ebome não gostou de ser humilhado enquanto Iaô, que ele não faça isso, né? Com aquela velha e horrorosa frase: ah, mas eu passei por isso, então você também tem que passar, sabe? Isso é digno de pessoas pequenas, tá, gente? Desculpa, mas ok? Não é porque eu sofri que os meus filhos de santos têm que sofrer, pelo contrário. Tá? Acho que como Babalorixá e como ebome da minha casa, eu tenho que ensinar tudo que os meus irmãos mais novos têm que fazer para não sofrerem como eu sofri. Isto é sabedoria, isto é querer o melhor para o outro, né? Para que você assim possa melhorar. E não é porque eu sou uma pessoa boa, mas é o mínimo, né, da dignidade humana, é você pisar numa poça, então aí você vai lá e coloca um aviso naquela poça, cobre aquela poça para que ninguém mais caia naquela poça, né? Eu acho que isso é do ser humano, é o ético mínimo possível, né? Então, se você cai num buraco, você tem a obrigação de, ao sair do buraco, tampar e sinalizar aquele buraco para que ninguém mais caia, e não ficar lá sentado e se divertindo com todo mundo também caindo no buraco. Então, se os erros e sofrimentos que eu passei, eu procuro ensinar para que os mais novos não passem, tá? Esse até é um dos intuitos do meu vídeo. Então não é humilhação, tá? É simplesmente uma questão hierárquica para mostrar a idade de santo. Afinal de contas, se um Iaô recém-nascido e um ebome com 50 anos de santo usarem o mesmo tecido, os mesmos fios africanos, que também, desculpa, já ia me esquecendo, frio africano também é um adorno exclusivo para ebomes ou sacerdotes, tá? Equedes e ogãs também pode usar, porque são cargos. Como já expliquei, Ogã e Eked é cargo, então quando você recebe o cargo de Eked ou o cargo de Ogã, pode usar frios africanos, que a gente, no candomblé, tá, gente? Na Nigéria é outra coisa, mas no candomblé brasileiro, as miçangas são exclusivas de uso, são para uso dos Iaôs, e os fios africanos que nós utilizamos como fios de cargo no candomblé são exclusivos para quem tem cargo, e só pode se ter cargo após os 7 anos. Então, se um Iaô, um recém-iniciado pode se vestir igual a um ebome, como é que você vai saber quem é Iaô e quem é ebome? Então, apenas para saber quem é Iaô na casa, quem é um ebome na casa, para que haja um respeito, porque, como todos já sabem, no candomblé, idade é posto, ok? Isso é a máxima do candomblé que todos nós devemos respeitar. Concordando ou não, gostando ou não do mais velho, ele é mais velho. Então, idade no candomblé é posto, ok, gente? Idade no candomblé é posto, então temos que respeitar o posto de cada um. Isso é a máxima do candomblé. Se você não tiver o senso de humildade dentro do seu coração, você não serve para ser do candomblé. Então, Iaô usa chinelo, Iaô usa uma roupa de tecido simples, Mijologum, mocã e fios de miçanga, tá? Quando ebome, aí sim ele já pode usar um sapato, no caso do homem, no caso da mulher uma sandália, salto alto ou não, aí depende da casa, um fio africano que eles recebem quando se tornam ebomes na obrigação dos 7 anos, né? Aí a mulher já pode fazer uma roupa mais rodada, mais bonita, fazer um ojá mais bonito. No caso do homem, ele pode usar uma roupa africana como esta,
né? Enquanto Iaô, muitas casas não permitem, outras casas permitem que os Iaô usem roupas como essa. Na minha casa eu só permito para ebome, né? Iaô usa calça de ração ou uma calça branca e aí uma bata branca por cima, justamente como eu disse, não é uma questão de humilhação nem nada, é simplesmente para identificar, até porque hoje você encontra roupas africanas de R$50, então não é uma questão de preço, é só realmente uma questão de posto, né, para identificar quem é quem. O Ogã, né, o Ogã, ele usa um filá, geralmente eles usam terno ou uma roupa africana, também depende de cada casa. O que um Ogã não pode é vir de chinelo, bermuda e camiseta, tá? O Ogã não pode se vestir desse jeito na casa de candomblé. O Ogã, no mínimo, tem que estar de calça de ração branca e uma camiseta branca, ou até pode ser colorida, mas uma calça de ração branca e um filá branco. E durante o toque, aí a roupa, né? A roupa é um uniforme da casa, cada tem o seu uniforme dos seus ogãs, tá bom? Não sou eu aqui ditando regras, essas regras são do candomblé, não são minhas, eu apenas as obedeço porque eu acho elas coerentes, né? Existe uma coerência em você identificar quem é o Mequede, por exemplo, né? Ela usa sempre aquele ojá a gente chama com uma perna, né, para cima, gomada, bonita, né, para você identificar que ela é uma Mequede, com fios africanos, fios grandes, maquiada. Só a Mequede pode se maquiar, né, pelo menos na maioria das casas, né, então aí você identifica facilmente uma Mequede na rosa, identifica facilmente um Ogã na roda, identifica facilmente quem é os Iaôs e quem são os ebomes da casa, né, quem é a mãe pequena, porque aí ela vai ter uma roupa também um pouco mais diferenciada. Então essas diferenciações de roupa é apenas uma questão de identidade e não de superioridade. Ninguém é superior a ninguém por causa de uma roupa ou porque tem 50 anos de santo. Ele tem posto, deve ser respeitado por tal, mas não tem o direito de humilhar ninguém e de menosprezar ninguém porque tem uma roupa cara e o Iaô está com uma roupa simples, tá? Isso não dá direito a ninguém a se sentir humilhado e nem a humilhar, tá bom, gente? E é isso, tá? Bem, o homem usa filá, como eu disse, não usa pano de cabeça, que é um adorno exclusivo da mulher, e também não usa pano da costa, que também é um adorno exclusivo da mulher, né, por causa de gravidez, para esconder o útero, porque as mulheres usam para carregar os seus filhos. Então, o pano da costa para a mulher tem finalidades domésticas, tá? E pessoais, né? E aí, é claro, com o passar dos anos se tornou um adorno. Mas o pano da costa é para, por exemplo, as mulheres usam na África o pano da costa para amarrar o seu filho aqui nas costas e elas fazendo sua tarefa, né? Vocês veem isso facilmente em vários vídeos na internet, o filho amarrado com um pano aqui nas costas enquanto a mulher está trabalhando. Aí no candomblé, né? Isso foi usado como adorno, mas é exclusivo da mulher. Tá? Homem não precisa de pano da costa porque homem não tem filho, homem não tem útero, homem não precisa esconder a barriga de gravidez, nada disso. Então não tem sentido um homem usar pano da costa, né? Os que usam, mas não tem sentido, não tem o porquê um homem usar um pano da costa. O porquê da mulher usar, acabei de explicar. O ojá, o pano de cabeça, a mesma coisa. A mulher também usava para carregar, né? Então a mulher carregava antigamente as coisas na cabeça, então o pano da costa aqui era para ajudar a equilibrar, né? O homem não fazia esse tipo de trabalho, fazia outros, e quando carregava aqui, né? De outro modo de carregar, né? Então por isso que o homem usa filá e não pano de cabeça, né? Então esses adornos todos têm um porquê, tá, gente? Nada é por vaidade. No candomblé não deveria existir roupas feitas por vaidade, e sim apenas roupas para definir posto, idade de santo e o gênero, né, sexual. Mas eu sou homossexual, eu sou transexual. O orixá te reconhece pelo seu nome de batismo, tá? Quando nós abrimos o jogo de búzios, né, eu estou até tocando nesse assunto porque um transexual me chamou de homofóbico. Falou, bem, se eu sou homofóbico, os orixás também são. Por quê? Porque nós respeitamos a sexualidade de todo mundo. No candomblé é aberto, não temos críticas, não temos tabu
em relação à sexualidade de nenhuma pessoa. Porém, quando eu abro o jogo, quando eu invoco o Ori, eu tenho que invocar o nome de batismo daquela pessoa, né, junto com o nome da mãe dele. Então eu vou chamar José, filho de Maria, ou João, filho de Pedro, né, filho de Josefa, ou Maria, filho de Pedro, de José, não importa. E a opção sexual dela ou a transexualidade dela, no jogo eu não posso falar, olha, a Goexu, eu abro o jogo para José, que é um trans que se transformou em Maria. Exu não compreende isso, nem Exu, nem Ifá. Então não existe tabu em relação à transexualidade de ninguém. Porém, para o orixá, se você foi batizado como homem, se o seu nome é masculino, para o orixá você é homem, para o orixá você é masculino. Então, dentro da casa de candomblé, um homem tem que se comportar como um homem, uma mulher tem que se comportar como uma mulher, independente da sua opção sexual. O orixá não se importa com isso. Ele te reconhece o seu ori pelo que você é. Né? Se você nasceu um homem, dentro de um corpo, né, num corpo de um homem, recebeu o nome, foi batizado com o nome de um homem, para o orixá você é um homem, não importa a sua transexualidade. Para a mulher é a mesma coisa. Então não é uma questão de tabu, e sim de entendimento. O orixá é energia. As pessoas pensam que o orixá é uma pessoa com a compreensão mundana do mundo, e não é isso. O orixá é uma divindade. E como seres divinos e puros, eles são energias puras. Então eles entendem a pureza das ações. Então se eu sou um homem, tenho um nome de homem, o orixá me enxerga como tal, independente da minha transexualidade, tá bom, gente? Então um homem tem que se vestir como um homem dentro de uma casa de candomblé, e uma mulher tem que se vestir como uma mulher dentro de uma casa de candomblé. As opções sexuais ficam da porta para fora. E isso é fácil de entender e de compreender. Quem tem um orixá, quem ama o seu orixá e compreende o seu orixá, facilmente entende essa simples regra. Tá bom, gente? Bem, é isso. Não vou me estender mais e vamos fazer aí novos vídeos. Tá bom? Por favor, deixe sugestões para novos vídeos. Continue dando seus likes, compartilhe com seus amigos. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem está assistindo pela primeira vez. Assista aí os próximos vídeos, tá bom? Meu adupé a todos, Odabó.